canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso terceiro Girão de Notícias. É domingo, mas o Dieguinho tá trabalhando pra caramba aqui, graças a Deus. Enfim, eu vou fazer uma análise pra vocês do trabalho do Zé Ricardo nesse vídeo aqui. Olha, o Pascoal arreganhou os dentes pra poder falar da torcida do Vasco. Tem um depoimento bem bacana que ele deu lá no programa da ESPN. E também mais dois nomes especulados aí para ser técnico do Vasco. O nosso grande ídolo Felipe Maestro e o maior vencedor de títulos com a camisa do Vasco. E também o treinador Humberto Louser, que foi campeão da Série B há 2 anos atrás com a Chapecoense. E recentemente estava trabalhando na equipe do Atlético Goianiense. Enfim, tem muita notícia para trazer para vocês, como por exemplo, o Vasco lançou um super descontão para quem quiser virar sócio do Vasco. E eu vou trazer para vocês mais detalhes. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, antes de começar a trazer as notícias, eu vou trazer um recado para vocês super importante da minha também grande parceira, que é a Bet7k. Bom, galera, a parada é a seguinte, você que gosta de fazer apostas esportivas, no seu primeiro depósito, eles dobram o valor, botou 50, vira 100, 200, vira 400 e assim sucessivamente. Lembrando que o limite máximo do bônus é R$ 1.200, botou 1.200, vira 2.400 com esse limite máximo de 1.200. Indicou um amigo, o número de WhatsApp dele está passando aí na tela, vocês ganham um bônus de R$ 20 para poder estar fazendo sua aposta, eles pagam também através de Pix. Bet7k, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos trazer algumas informações aqui importantes no que tange aí a treinadores. Primeiro, o nome especulado hoje pelo jornalista Carlos Berbetti, lá do Arena Cruz Maltina, foi o nome do Humberto Louser, que foi campeão da Série B recentemente aí com a equipe da Chapecoense, trabalhou no Curitiba e estava agora há pouquinho no Atlético Goianiense. Seria um nome especulado segundo eles. E o Louser recebeu um contato por intermediários, não foi proposta, foi uma simples sondagem. E ele, ao portal da Arena Cruz Maltina, diz o seguinte: fico feliz em ter o meu nome lembrado por um gigante como o Vasco da Gama, mas por enquanto não tem nada oficial. Grande abraço. Então o nome dele seria um dos que está ali no radar. Segundo nome, Felipe Maestro. Segundo apurou os companheiros do Vascaínos.net, ele que já teve uma passagem aqui no Tigres do Rio junto com o Pedrinho. Esse ano dirigiu o Bangu no Campeonato Carioca, foi bem. E hoje está dirigindo a equipe do Confiança do Sergipe na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Ídolo do Vasco, identificado com a instituição, seria um nome, segundo o Vascaínos.net, de que estaria no interesse também ali do Vasco. O Vasco observa o nome do treinador. Enfim, vamos aguardar. Vai surgir um caminhão de nome aí e o que não vai faltar é especulação, beleza? Sobre o sócio gigante, o Vasco divulgou hoje um cupom de 25% de desconto. Você que ainda não é sócio do Vasco, quiser virar sócio, você pode usar o cupom 60k no Maraca. É o nome do cupom. O Vasco fez 2 campanhas. Uma primeira hashtag 60k no Maraca, que é pro Vasco meter 60 mil torcedores contra o Cruzeiro no próximo domingo. Amanhã já abre a venda de ingresso. E também esse cupom de desconto aí de 25%. Para quem não é sócio e você que já é sócio, que é o meu caso, eu vou aproveitar. Já vou renovar, meu plano vai até agosto, é setembro. Já vou dar uma renovada com esse cupomzinho aí, que é sempre bom um descontinho, né? Então, você que quiser renovar o teu plano de maneira antecipada, 60k no Maraca, você ganha 25% de desconto, beleza? Então, vamos lá ajudar o Vascão aí. Com certeza, você ajuda o teu clube do coração e também você ganha uma moral aí do desconto, beleza? Bom, vou deixar com vocês agora o Sormani, rapaz. O João Guilherme levantou a bola falando, é verdade que torcida faz diferença, ganha jogo. E sem perguntar, o Sormani falou, ó, tem uma torcida aí. Não vou completar não, vou deixar com vocês o próprio Pascoal, desculpa, falei Sormani, o próprio Pascoal aí, dando esse recado aí pra torcida do Vasco. Fiquem à vontade, faz diferença para o seu clube. Eu vou falar uma torcida que para mim faz diferença, e não é da Série A, é da Série B.
Vasco da Gama. Boa, Pascoal. Boa. Puxa, o que essa torcida faz com o Vasco da Gama é emocionante. É sensacional. Eu fico emocionado vendo a torcida do Vasco, porque é uma torcida que, às vezes, o time não corresponde, mas a torcida na arquibancada do Vasco é espetacular. Uma loucura, né? Você vai ver hoje o que a torcida do Vasco vai fazer já em São venderam Januário. tudo lá. Você vai ver o que a torcida vai fazer em São Januário. E outra coisa, né? Eu digo sempre, para mim, tem algumas diferenças. Por exemplo, a torcida do Corinthians, né? A torcida do Corinthians. Se a torcida do Corinthians estiver calada, ela, no mínimo, está soprando a bola para não entrar no gol. Alguma coisa vai acontecer com a torcida do Corinthians calada. Agora, com a torcida do Vasco da Gama, ela faz a bola chegar no gol. Bom, galera, e agora, para finalizar, vamos fazer uma análise do trabalho do Zé Ricardo na sua segunda passagem no Vasco da Gama. Tem um fato em comum, as duas passagens foi ele que pediu demissão. Em 2018, ele tinha passado aquele processo louco todo, daquela transição da saída do Eurico para a entrada do Campelo, que teve aquele problema todo entre o Campelo e o Júlio Brandt, uma debandada de jogador. O Zé Ricardo tinha classificado o time para a Libertadores e o time aí desmantelado. Enfim, depois daquele caos todo, ele acabou pedindo demissão. Agora não, ele já sabia que a chapa ia esquentar pro lado dele, uma gíria aqui do Rio de Janeiro, e ele mesmo preferiu, numa proposta boa, 2 anos de contrato para ir para a Ásia, para ir no Japão, ele preferiu ir embora. E a parada é a seguinte, vamos aos números. O Zé Ricardo treinou o Vasco em 25 partidas. O Vasco jogou 25 partidas na temporada. São 12 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Fixa nesse número, 5 derrotas. Marcando 29 gols, sofrendo 17, tendo um saldo positivo de 12 e 59% de aproveitamento. Com um detalhe, há 10 jogos o Vasco não perdia. Desde a Série B, o Vasco não tem nenhuma derrota. O último jogo do Vasco antes da Série B foi a derrota para o Flamengo no Campeonato Carioca na semifinal por 1-0. Depois começou a Série B e o Vasco não perdeu desde então. 6 empates, bem verdade, e 4 vitórias. Bom, você já parou para puxar na sua memória que derrotas foram essas? O Vasco só tem 5 derrotas no ano e todas elas foram nos clássicos. Que inclusive é um detalhe que jogavam na cara do Zé Ricardo. Pô, o Zé Ricardo não ganhou nenhum clássico, era a afirmação que tinha muito. Ou seja, todas as equipes que o Zé Ricardo pegou, desde Série B a inferiores aí no estadual e na Copa do Brasil, ele não perdeu para ninguém. A própria eliminação do Vasco, que foi uma vergonha, diga-se de passagem, para Juazeirense na segunda fase da Copa do Brasil, foi pelo regulamento. O Vasco foi eliminado no empate. O Vasco não perdeu o jogo, ele foi eliminado pelo regulamento, não conseguiu ganhar e aí deu adeus à competição. Beleza? Então o Zé Ricardo só perdeu os clássicos. E agora vamos analisar os clássicos. Foram 5 derrotas, sendo as 5, 3 para o Flamengo. Uma pela rodada normal do Carioca ali nos pontos corridos e 2 nas semifinais. Quem é consciente sabe que a diferença técnica hoje, no papel de Vasco e Flamengo, é um abismo. O time deles, tecnicamente falando, é muito superior ao nosso. Então, se não for um dia ruim do time deles, um dia muito bom nosso, ou as duas coisas até somadas, é bem difícil hoje do atual elenco do Vasco vencer o Flamengo. E à época o time ainda estava se entrosando, ainda não era um time que tinha essa defesa tão segura como tem agora. Alguns jogadores nem eram titulares, Figueiredo não era titular, foi ganhar oportunidade na semifinal ali, foi muito bem. Tanto é, para vocês verem que o time mudou, esse time aí, o Zé Gabriel era titular incontestável, junto com o Juninho, e hoje os dois são reservas do Vasco. Os titulares do Vasco hoje são Yuri e Andrei. O Figueiredo não era utilizado, foi bem no primeiro jogo contra o Flamengo, e aí ganhou moral. E o Léo Matos vinha sendo o lateral da titular, o lateral titular do Vasco. O Everton tinha perdido a oportunidade, e o Gabriel Dias ainda nem tinha estreado. Então olha como o time do Vasco de lá para cá melhorou e até evoluiu, né? As peças melhoraram. Então o Zé Ricardo nesse período estadual tinha um time menos entrosado e mais frágil. E aí ele perdeu os 3 jogos, um por 2-1, um gol do Arrascaeta de fora da área no finalzinho, e nas semifinais 2 derrotas por 1-0, e no segundo jogo o Vasco até jogou melhor. Quanto o Fluminense, o Vasco tomou um vareio, o Fluminense engoliu, o Vasco tirou o pé no segundo tempo, mas
Tecnicamente, o Fluminense é superior hoje ao Vasco também. E não à toa o Fluminense foi campeão carioca esse ano, ganhando do Flamengo. Vinha sem perder para o Flamengo há um caminhão de tempo e perdeu agora de virada na rodada anterior, inclusive no Brasileirão da Série A. E a outra derrota foi para o Botafogo. Botafogo e Vasco vinham da Série B, o Botafogo foi campeão e o Vasco não subiu. E o Vasco, inclusive, foi melhor que o Botafogo no jogo. Sufocou, martelou, bola na trave, engoliu o Botafogo, principalmente no segundo tempo, tomou um gol bobo e acabou perdendo a partida. Então essas foram as 5 derrotas do Zé Ricardo. Teve essa eliminação esdrúxula na Copa do Brasil, que a classificação na fase anterior já tinha sido esdrúxula. O Vasco ganha com um gol de cabeça do Raniel, um cruzamento do Nenê, aonde o Vasco é engolido pela equipe da Ferroviária, mas o Thiago Rodrigues, numa noite inspirada, classifica o Vasco. Então, o Zé Ricardo, em números, a passagem dele foi boa no Vasco. O que faltou, e aí é um grande senão, é desempenho. O Vasco do Zé Ricardo jogava muito mal, criava muito pouco. E agora vamos lá, do meio para trás o time tá legal, não toma gol, é sólido. O grande senão era o time jogar melhor e o meio para frente. Vamos analisar as peças do Vasco, do meio ao atacante. O volante não, o volante ele com Yuri André, Yuri, Juninho, tá bacana. O meio, os pontas e o centroavante. O centroavante do Vasco é um cara que ficou quase 2 anos sem jogar, estava com trombose, teve ameaça de ter que amputar a perna, e quando foi contratado, todo mundo queria quebrar a internet. É um absurdo o Vasco contratar o Raniel. Esse é o jogador que ele tem como camisa 9, ou tinha, já que ele deixou o Vasco. O Figueiredo, que hoje dos jogadores de beirada é o que entrega mais, ele nem é ponta, ele é centroavante e está jogando de ponta. O Peck tá aí já uns 3, 4 anos no time principal, já subiu e desceu para base, faz bons jogos, jogos ruins, não se firma. Tá longe de ter uma uma consolidação. O torcedor bota todas as fichas, não, esse cara aí eu boto fé. E o meia, nossa, é um craque, mas é um jogador mais que veterano. Ele não é nem veterano, ele é mais que veterano. Carinhosamente a gente até chama já de vovô. Tem 41 anos de idade, que é o Nenê. E o seu reserva hoje foi a grande contratação da temporada, grande aquisição que o Vasco não fazia há muitos anos, gastou algo em torno de 10 milhões de reais. É um menino com 21 anos de idade, introvertido, que ano passado jogou 32 minutos no Inter, chegou acima do peso e hoje mal aguenta jogar 45 minutos. O reserva do Raniel é o Getúlio, né? Os jogadores que o Vasco contratou foi o artilheiro do Catarinense, do Marcílio Dias, o Eric, que foi destaque do Ipiranga de Erechim. Esse é o plantel que o Zé Ricardo tem do meio para frente, ali o meia e os jogadores de beirada e centroavante. Então vamos lá, o Vasco poderia entregar mais? Poderia, ofensivamente, mas será que o problema é só o Zé Ricardo ou a gente tem problema de peça? No que o time era um pouco melhor, ele acertou, que foi a cozinha. Em casa, ganhou quase todos os jogos, 6 jogos. Poderia ter ganho o jogo contra o Grêmio, jogou para vencer, mas infelizmente não ganhou. Foi mal na estreia contra o Vila Nova. Isso foi. E os outros jogos ele venceu. Fora de casa, o Vasco não perdeu nenhum jogo. 4 jogos, 4 empates. Então acho que o trabalho do Zé Ricardo, em linhas gerais, tirando a emoção e falando só da razão, ele começou claudicante, mas acho que agora estava no momento mais maduro, né? Que o time poderia começar a evoluir. O Palácio entrando em forma, chegando alguns reforços na janela, e foi o momento que ele saiu. Então, em linhas gerais, eu sei que vai ter gente me dando cacete aqui, porque tinha uma birra muito grande com o Zé Ricardo. O trabalho dele, se você analisar tudo isso que eu falei para vocês aqui e tirar a emoção, o trabalho do Zé Ricardo no Vasco não foi um trabalho ruim, tá bom? Então é isso, quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas longe também de ter viúva, até. Não vamos ficar aqui, pelo amor de Deus, Zé Ricardo saiu, acabou o mundo. Não, longe disso. Mas acho que, principalmente agora, ele encaixou. E que é um detalhe importante, o Vasco teve 3 treinadores ano passado e nenhum botou o Vasco no G4. O Zé Ricardo foi o primeiro a conseguir. E desde 2012 o Vasco não passava 5 jogos sem sofrer gols. Tem 10 anos e é o time do Zé Ricardo também. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Em qualquer momento, de volta, Vasco, tamo junto. Valeu, fui.